Paz de Jesus, meus irmãos, muito bom nós estamos novamente aqui em um episódio especial do Homecast nesta quarta-feira, trazendo uma convidada muito especial e a gente gentilmente agradece pela sua generosidade em estar disponível essa hora, sendo que a senhora ainda vai falar até mais tarde hoje, a partir das 19 horas, e ainda falou que ministrou por 2 noites, antecedendo a essa, e a senhora está aqui tão disposta para falar conosco nesse momento muito especial para nós, não é mesmo, Aline? Eu quero até pedir, irmão, você que ainda não inscreveu-se no canal, faça isso. É muito importante que você inscreva-se no canal, que você envie suas perguntas aí no chat que está aberto, e ative as notificações para que você receba a informação sempre que nós entrarmos ao vivo, ou sempre que a gente postar uma publicação nova. Boa tarde, Aline. Paz de Jesus a todos. A gente está aqui numa semana muito especial, com a pastora Tânia Teresa. Durante 2 dias a gente foi ministrado, aos nossos corações. Deus falou muito com a gente. E hoje a gente tem uma noite aí de fechamento especial. E realmente a gente agradece aqui por ter o prazer da companhia da pastora, Pastora Nádia, novamente aqui, muito obrigado por aceitar o convite também de estar acompanhando a pastora Tânia. Uma alegria, pastor Padilha, Aline, e como diz o meu esposo, essa mimosa está aqui conosco, pastora Tânia Teresa, nos traz muito ensinamento nessa conferência, rompendo com as maldições, e eu tenho certeza que hoje à noite, com esse encerramento, vai ser mais uma noite de muito aprendizado, de cura e realmente de libertação. O Rio Grande do Sul, pastora Tânia, lhe ama de coração. Por tudo que a senhora representa, a senhora, os nossos elogios são poucos, por tudo que a senhora tem feito. Mas o que eu mais admiro é a sua humildade e a sua disponibilidade para o reino. É extraordinário. Então é uma alegria para todos nós, para toda a nossa amada igreja. Amém. Antes de eu passar para a pastora, irmãos, eu quero convidar também você a acessar o site da pastora Tânia Teresa, .com, taniateresa.com. Lá você encontra todos os livros, tudo o que já foi produzido por ela. E seminários. Tem e-book, tem livro físico também, que envia para o endereço lá. Pastora Tânia, então, uma boa tarde, paz de Jesus. Muito bom receber a senhora aqui conosco. Como tem sido esses dias aqui no Rio Grande do Sul? Boa tarde, pastor. Boa tarde, Aline. Boa tarde, pastora Nádia. Eu amo essa terra. Eu amo o Rio Grande do Sul. É uma alegria para mim estar aqui, voltar a esta terra. É uma alegria para mim ter conexão com esse ministério que faz diferença na terra. Tem sido dias maravilhosos, porque fazendo aquilo que eu mais gosto, que é pregar a palavra, e conviver com pessoas tão especiais, com um povo tão lindo como os pastores aqui do ministério, Eu vou pegar um gancho para a palavra da pastora Nádia. Ela falou que há simplicidade em mim. O nosso Jesus era muito simples. Ele era tão simples que quando ele foi apontado lá no Getsemane para ser levado preso, Judas teve que dar um beijo nele para dizer quem ele era, porque ele era tão igual aos outros, tão semelhante, que tinha que ser destacado de alguma maneira para ser preso. Então não dá para servir a um Deus tão simples, tão humilde, que se entregou tanto e não ser da mesma forma. E eu tenho alegria de estar aqui, alegria de pregar e depois sair, visitar, e amanhã vamos visitar alguns lugares e hoje ainda pregar de novo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. E energia para isso, que a senhora tem, Eu uso uma expressão, pastor, que eu tenho rebite de Jeová. Rebite é uma mistura que caminhoneiro faz. Isso. Para ficar acordado durante a noite. É verdade. Coca-Cola, Red Bull, café. E eu tenho um rebite que vem do alto lá. Que alegria. Que legal. Pastora Tânia, então vamos direto ao ponto. Eu já quero primeiramente agradecer os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aqui. A pastora Dani, minha esposa, está ligada aqui. A Kátia, a irmã Kátia. Pena que o som não está muito bom, está muito baixo. Você vai poder tentar fazer uma correção.
né? Também aqui o Cristiano Souza, sensacional. Pastora Tânia é a boca de Deus aqui na terra. Através dela mudamos a nossa vida. E ele segue ainda, né? Tive a honra de receber esta profeta em minha casa. Graças a Deus. Aline Souza, boa tarde. Encosta o microfone mais perto dela. Olha, o pessoal pedindo para corrigir o áudio. Que honra. Catiele, a Crislane também está nos acompanhando. Catiele Fernandes, estou por aqui. Para ouvir a pastora Tânia. Genival Bento. Genival Bento, que bênção. Amém. Ariana também está ligada. Ariana Vieira também está ligada conosco. Pastora Tânia, a senhora tem uma história de superação incrível, né? E o povo já sabe muito bem disso, né? Vamos fazer uma correção? Não é de superação, não é de milagre. Isso, de milagre. Fica melhor assim, realmente. Porque quando a gente fala superação, parece que é uma iniciativa somente nossa, né? Muito obrigado pela correção. Quantos anos de fé, pastora? Como foi o seu encontro com Jesus e quando? Eu tinha 14 anos quando encontrei Jesus, ou quando fui encontrada por ele, e tenho 76 anos. São 62 anos. E como foi essa experiência inicial? Bem, eu estava no pior momento da minha vida. Fundo do poço. 4 dias antes eu tinha tentado matar o meu pai, não consegui, tentei me matar. Uma vida completamente sem sentido e sem motivo para viver. E aí, nesse ponto, aparece na minha vida um homem de Deus, que me ganhou para Jesus, e que não é bobo, me ganhou para ele também, meu marido. Pastor Otto, e ele me apresenta Jesus, e ele me apresenta de uma forma muito especial, com uma grande misericórdia, uma grande empatia pela vida que eu estava vivendo, e eu vi nele manifestação do caráter de Deus. Essa é a verdade. A maior pregação do Evangelho é o testemunho que você dá como uma carta viva, né? E ele era diferente de tudo aquilo que eu conhecia, de todos aqueles que me cercaram, que de alguma maneira me afrontaram. Para você ter uma ideia, quando eu conto do abuso sexual, eu tinha 9 anos de idade. Dos 5 ou 9 anos, eu convivi com o abusador. Ele me cevou por 5 anos, por 4 anos. Então, aquele homem conheceu a minha inocência, aquele homem conheceu a minha pureza e quis tocar no meu corpo e tocou. E aí eu conheço um homem que é adulto, tinha 24 anos ele é mais velho que eu, 10 anos. E eu me ofereci para ele, porque eu queria me vingar do meu pai. Toda a mazela que eu vivia era por conta da vida promíscua do meu pai. Meu pai envolvido com prostitutas. E aí eu falei, eu vou me tornar uma prostituta, já que eu não morri, já que eu não matei meu pai. E quando eu me entregar para vários homens, eu vou chegar para meu pai e vou dizer, o senhor ama prostitutas? Não ama? O senhor pode me amar, porque eu sou uma delas. Naquele tempo eu pensava que era uma vingança. Hoje eu sei que não era. Hoje eu sei que era um grito de socorro, porque as meninas que se jogam nos braços de todos os homens que aparecem, elas estão procurando um peito de pai, na verdade, né? E aí, nesse momento da minha vida, eu encontro um homem que, se fosse uma pessoa comum, teria se aproveitado dessa situação. Mas ele era incomum. Esse moço me amou, me ensinou os caminhos da luz, me ensinou o caminho do perdão, né? E casou comigo, me deu o nome dele. Então, junto com a minha conversão, veio o grande amor da minha vida. 2 grandes amores, Jesus e meu marido. Que linda história. A senhora fala detalhadamente, um pouco mais detalhadamente isso no livro? Falo. Eu tenho um livro que chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual, que é só biografia. Porque na mesma farmácia que eu comprava remédio para minha mãe, que eram drogas, eu ganhava docinhos daquele que estava me cevando, né? Sim. E ali foi o abuso. É a minha biografia. Mas tem um outro livro que é Do Lixão de Aquidauana para o Mundo, que além da minha biografia, conta a trajetória pastoral, as revelações que Deus deu até o dia que eu escrevi o livro. Deus revela todo dia tem coisas novas, né? Mas eu tenho 20 livros publicados, 20 livros.
Alguns deles já são best-seller, tem mais de 5 mil exemplares vendidos. E quem quiser adquirir um livro tem duas maneiras. No site, o livro físico. Estão lá todos eles, declarando a que se refere. Agora, eu tenho também em PDF, que a pessoa tem que mandar pelo site um pedido. Numa Fale Conosco, não tem o livro para comprar, mas ela vai ter que mandar o e-mail dela para mandar o arquivo do livro. É diferente, né? Mas todos eles estão disponíveis. Alguns já estão publicados em língua inglesa e, para surpresa minha, está sendo publicado agora sobre maldição, exatamente esse termo, na língua francesa. Está sendo escrito na França. Deus quer fazer o mundo inteiro saber, não é? Ele não quer que seja só um povo restrito e limitado a aprender sobre esse assunto. Pastora, a senhora conhece, Jesus lhe encontra, a senhora entra para um novo caminho, né? E quando que a senhora percebeu que precisava avançar na questão de libertação? Eu falo que é mais ou menos como a história de Davi. Davi chegou no arraial de guerra e tinha um gigante filisteu afrontando o exército de Deus vivo. E o exército de Deus vivo recuando. E Davi chegou lá e sentiu uma indignação. Quem é esse circunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo? E eu creio que Deus olhou do alto e falou: tem um que está sentindo o que eu estou sentindo. Eu vou usar esse menino. E usou. Era apenas um adolescente, era apenas uma pedra, mas na verdade foi Deus quem derrubou o gigante, porque o gigante não caiu de costa, que seria pela lei da física natural. Uma pedra na testa impulsiona para trás. O gigante caiu de cara no chão. Então foi Deus quem derrubou o gigante, na verdade. E eu tinha uma indignação de ver no meio da igreja o povo de Deus, que já tinha levantado a mão para Jesus, que já tinha entregue sua vida para Jesus, que já frequentava a igreja, vivendo uma vida que não era abundante, vivendo uma vida com todos os sinais de morte, roubo e destruição. E eu fiquei muito indignada com isso. Como pode? Né? Como pode? Se Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então tem alguma coisa que está fora do lugar. E ali eu comecei a buscar, e à medida que você busca, Deus revela. Deus revela a todo aquele que busca, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que você estabelece o limite que você quer de Deus. É sempre assim, né? E eu sei disso por vários textos bíblicos. Buscar-me eis e me achareis, buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Invoca-me e te responderei. Mas tem um texto bíblico que é muito emblemático para mim. Foram ao sepulcro Pedro e João no dia da ressurreição. O corpo não estava lá. Se deram por satisfeitos com evidências da ressurreição. Se deram por satisfeitos de ver os lençóis enrolados e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus à parte. E foram embora. Maria Madalena não, ela não queria só evidências da ressurreição. Ela queria ver Jesus. Ela queria ver o Redentor dela ressurreto. E ela permaneceu ali. E aí aparecem dois anjos e eles falam com Maria Madalena e ela não fica feliz só de ver anjos. Ela não queria anjos, ela queria Jesus. E Jesus apareceu para ela. É a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, que agora é o Jesus Cristo Senhor. Porque ela quis mais, né? E eu sempre quis mais. Eu sempre entendi que Deus é infinito e Ele tem infinitamente mais para nos dar. E como eu busco muito, eu acho que por causa disso eu encontro muito. Pode falar, Lili, pode falar. Mas só um pouquinho, a gente consegue fazer uma correção no microfone da pastora, Éder? Por favor. Esse está corrigindo? Tá ok já? É, com razão também da chuva, né? Obrigado. Eu respondi aqui, com razão desse barulho aqui, tá muito barulho mesmo, é muita chuva. Tá chovendo. Vamos lá, Lili, por favor. Claro, aqui é um ponto importante também, né, para conhecimento de todos, né, pastora, a gente entender, né, pode haver, né, a libertação no momento do encontro já com Cristo, né, ou a libertação, ela é só progressiva? Pode haver, porque Deus não tem limite para agir. Deus é poderoso. Agindo eu, quem impedirá? Pode acontecer sim, mas o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um processo. Você vai por um caminho de morte, como eu ia, e de repente você entra por um novo e vivo caminho. Nesse novo e vivo caminho você vai conhecer a verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele mesmo diz, aquele que está em mim, meu Pai limpa. Depois que você chega nele, porque você só está nele quando chegou nele. Depois que você chega nele, você é limpo pela palavra. Ele diz, vós sois limpos pela palavra. Então, a partir da entrada do novo e vivo caminho, você vai ter acesso à palavra. Não tem libertação sem ação do Espírito Santo de Deus. E só tem o Espírito Santo de Deus que entregou a vida para Jesus, né? Sim. E aí você vai ouvir a palavra, e se você aplicar a palavra, a libertação vem. Você não vai ser apenas um ouvinte da palavra, mas vai ser alguém que vai viver a palavra. Então, eu diria que é muito raro ser instantânea. Todo mundo que eu conheço passou por um processo. Mas Deus pode tudo, Deus pode ressuscitar Lázaro, não é? É verdade. Como eu vou dizer que Deus não pode? Ele pode tudo. Então, a libertação ela vem pelo conhecimento da palavra, pela relação com o Senhor, né, pela busca incessante. Aplicação da palavra. Quando eu falo conhecimento da palavra, por exemplo, eu estou ensinando aqui sobre heranças espirituais, Sim. maldições, leis espirituais. A palavra diz que tudo que o homem planta, ele colhe. E tudo que é ligado precisa ser desligado. Estão aí duas leis espirituais. Então, o que eu plantei pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 1000 anos, vai haver uma colheita. Não desaparece do tempo. O mundo espiritual não é como o mundo natural, que tem leis da física que se aplicam, tempo, espaço. Isso não se aplica no mundo espiritual. Então, o que eu pratiquei lá na minha juventude e não tratei biblicamente, a palavra me ensina que o pecado é cancelado como? Com arrependimento. Só. Não houve um arrependimento que eu pratiquei lá na minha juventude. O tempo passou e eu acho que porque eu encontrei Jesus, sou nova criatura e não me arrependi, eu estou liberta, mas eu não estou. A minha ligação com o império das trevas precisa ser desligada, porque a palavra de Deus também diz que tudo que é ligado na terra precisa ser desligado no céu. Isso é mundo espiritual. Então, quando eu falo conhecereis a verdade, é conhecer todos esses princípios, todas essas leis espirituais. Eu vou dar um exemplo aqui. O ouvinte vai ficar de orelha em pé, mas eu vou dar um exemplo aqui. O que é bastardia? O que é bastardia? Bastardia é geração de filhos sem aliança de casamento. É geração de filhos fora do leito do matrimônio. A Bíblia fala que o bastardo não fica na congregação dos santos. Não é o prédio, não é a denominação. Congregação dos santos é o corpo de Cristo, não é? Então vamos lá, vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que o único leito bendito é o leito do matrimônio. O único leito bendito é o leito do matrimônio. Então, todos os outros leitos são malditos. O leito da fornicação, o leito do adultério, não são benditos, são malditos. Aí a pessoa na juventude não conhecia Jesus, era uma pessoa que vivia uma vida comum do mundo, relacionando-se com todo mundo, engravida e tem um filho fora da aliança do casamento. Depois ela conhece Jesus. Esse filho é bastardo? É. Ela casou, pastora, mas casamento não cancela pecado. O que cancela pecado é arrependimento. Não está escrito na Bíblia, casai e o seu pecado será cancelado. Não. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrepende-se do pecado, não peque mais, né? Aí vamos fazer um exemplo ainda mais forte. Ela está noiva, ela é crente, ela tem a vida na igreja, o noivo também tem a vida na igreja. E eles estão noivos, e o casamento está com data marcada. E aí tem mais liberdade, acaba tendo um relacionamento sexual e ela engravida. E ela engravida antes do dia do casamento. Ela está só noiva. Mas aí ela não aborta, porque ela já vai casar. Ela sabe que esse filho vai ser bendito. E ela casa bonitinho, o pastor abençoa, tudo certinho. Esse filho é bastardo? É.
Por quê? Porque ele foi gerado antes da aliança do casamento. E o casamento não cancela pecado. É só o arrependimento que cancela pecado. Então, quando eu falo conhecereis a verdade vos libertará, é isso. Entendeu? A verdade são os princípios bíblicos, as leis espirituais, a forma como Deus nos ensina sobre o mundo espiritual. E quanto mais você conhece o mundo espiritual, mas você vê a sutileza de Satanás para prender pessoas. Tem uma pergunta relacionada a essa questão aqui, que nos mandaram pela caixinha do Instagram lá. A irmã pergunta: eu sou mãe solteira e como quebrar a maldição disso tudo? Primeiro, você precisa se arrepender de haver gerado filho fora da aliança do casamento. Antes disso, eu vou dar uma informação. Quando a Bíblia fala que o bastardo não fica na congregação dos santos, porque há uma perseguição espiritual para a criança gerada fora do leito do matrimônio. Essa perseguição começa já no ventre. Se você fizer uma pesquisa, uma estatística, por exemplo, no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, você vai ver que o índice altíssimo daqueles meninos são bastardos. Se for para a porta de um presídio, dia de visita, fala com as mamães que estão lá no dia da visita, um índice altíssimo são bastardos que já cometeram atos criminosos, porque há uma perseguição espiritual do diabo, por causa da legalidade espiritual que existe por haver gerado filho sem o matrimônio, não é? E aí, a resolução disso, arrependimento, primeira coisa. Tudo nesse mundo pode haver arrependimento. Só tem um pecado que não tem arrependimento, é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus fala isso. Sim. Né? E se Jesus fala, e ponto final. E só não há perdão porque não há arrependimento. E aí, eu diria a você, mamãe, primeiro arrependa-se de haver gerado filho fora da aliança do casamento. Segundo, você peça a Deus que rompa com isso na vida do teu filho. E terceiro, ore abençoando teu filho e profetizando a paternidade de Deus sobre a vida dele. Porque, na verdade, o nosso pai é o Senhor. O homem físico é pai da carne. Deus é pai do espírito. Está escrito na carta aos Hebreus, ele é pai dos espíritos. Então nós temos um pai, não é? E nós podemos invocar esse pai para nos tirar da bastardia e nos colocar no lugar da filiação correta. E tudo isso em oração. Tudo isso em oração. Amém. A oração é eficaz. Isso aí. Pastora, o arrependimento, assim, às vezes o povo confunde um pouco o arrependimento com um estado emocional, um êxtase emocional e choro e tudo. Mas o que é na prática o arrependimento? Bem, já vamos trazer um esclarecimento. Arrependimento não é remorso, né? No remorso, a pessoa está preocupada com o que aconteceu com ela, a reputação, o que virou a história, a encrenca que virou, o escândalo que virou, preocupada com as pessoas que ela feriu, com o mal que ela trouxe para terceiros. No arrependimento, o foco é o céu. Eu estou preocupado com o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Ontem eu li aqui o texto de Davi. Quando ele é confrontado pelo profeta, ele fala, pequei contra o Senhor. Quando o filho pródigo volta para casa, Lucas 15, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aquele pai representa Deus, na parábola do filho pródigo, não é? Então o nosso pecado é uma afronta a Deus. Nosso arrependimento tem que ser direcionado para Ele. Ele nos ama, Ele estabeleceu regras para nós cumprirmos, que não são limitativas da liberdade, são regras de proteção. O que Deus fala para não fazermos é para nos proteger. É como uma criança que você fala, não suba na janela. Sim. Não pegue a faca. Hoje meu marido ganhou uma faca de presente. Nós fomos almoçar na casa dos pastores, um churrasco. Olha, pastor Medina é churrasqueiro de primeira. É verdade. E lá na casa dele ele deu uma faca de presente para o Otto. A faca afiadíssima, um aço bonito demais. E o cabo de rabo de tatu, para você ter ideia. Viu? Que lindo. Faca chique, né? Se a criança vê uma faca dela sobre a mesa, ela vai querer pôr a mão. Porque a curiosidade, aquele cabo diferente, e o pai vai dizer, não põe a mão. E esse não é para limitar a liberdade dela, é para protegê-la, porque ela vai cortar a mão se pegar. Então o não de Deus foi para nos proteger, e não consideramos essa proteção, e não consideramos esse amor, e arrebitamos o nariz e resolvemos fazer o que quisemos.
Então tem que se arrepender disso. O maior arrependimento tem que ser disso. E a evidência do arrependimento é a mudança de caminho, mudança de rota. Sim, o arrependimento, na verdade, é um coração quebrantado diante de Deus. Só Deus vê. Você pode ter um profundo arrependimento e olhar para você e não ver, mas Deus vê. Entendi. Porque Ele sonda corações, Ele diz que o pensamento não chegou à mente, Ele já sabe qual é, a palavra não chegou à boca, Ele sabe qual é. E o arrependimento é visto por Ele. Imediatamente Ele libera a graça. Tão logo Ele veja o arrependimento, tão logo a graça é liberada. Maior é a graça do que o nosso pecado. Não há um arrependimento, não há um pecado que eu me faça que Deus não queira perdoar. Quando você vê Ezequiel 18, que eu citei no primeiro dia aqui da ministração, a alma que pecar essa morrerá, a alma que pecar essa morrerá, e fala de vários tipos de pecado, de morte. Sabe como termina Ezequiel 18? Não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos. Deus quer que se arrependa. Sim. Né? O arrependimento é a dor de haver ferido o coração de Deus, mudança de mente, metanoia. Agora, arrependei-vos e convertei-vos. Para de fazer. Né? A mulher adúltera ia ser apedrejada pelos fariseus. Aliás, eu vou dizer, tem dois tipos de pessoa, o que estende a mão para o pecador e ajuda e o que apedreja. Né? Os fariseus apedrejadores. Quando Jesus pergunta para ela, alguém te condenou? Não, nem eu. Então vai e não peques mais. Não peques mais. Né? Eu te perdoo, mas não peca mais. Quando Jesus encontra com aquele homem que era tetraplégico no tanque de Betesda, em João 4, João 5, ele, 38 anos aprisionado, numa paralisia plena, completa. Quando Jesus encontra com aquele homem no dia seguinte ou no mesmo dia, na sinagoga, ele fala, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é? Não é vai, não peques mais para ficar bonitinho comigo, é para que você não sofra mais. Porque o pecado vai trazer sofrimento para o homem. O pecado vai trazer condenação para o homem, o pecado vai trazer separação de Deus para o homem. O pecado vai abrir uma porta para Satanás tocar na vida dele. Por isso que Deus fala em Ezequiel 18, não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos. A maior prova de que Deus não quer que o homem fique no pecado é a cruz. É o sacrifício da cruz. Maravilha. Até eu gostaria aqui, Aline, a pastora já falou aqui sobre a questão das crianças. Então, eu quero deixar essa pergunta para depois, com relação, às vezes, da gente ver certas coisas nas crianças, mas depois. A senhora falou aqui sobre graça. Nós temos um grande problema, a questão quando se fala em maldição, é as pessoas dizerem o seguinte, conhecedores, não temos mais maldição porque Cristo já sacrificou na cruz. Então, vamos falar, eu gostaria que a senhora explicasse sobre isso. Lei versus graça. Por que que as pessoas ainda têm essa grande resistência de dizer, não tem mais que falar em maldição? A graça oferecida na cruz, ela tem um nome, Jesus Cristo. A graça chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi colocado naquela cruz pela graça, favor imerecido, nenhum de nós merece, nenhum de nós. Eu, inclusive, acho que tínhamos que mudar o nosso jargão, ao invés de dizer, aceita Jesus, tem que dizer, Jesus aceita ele. É isso aí. Nenhum de nós merece, nenhum de nós merece. É um favor imerecido, graça é um favor imerecido. Agora, ela é ofertada. E o homem tem que ir e receber a oferta. Então vamos lá. A cruz é eficaz para cancelar pecado. Sim ou não? Sim. Mas o homem tem que ir à cruz. Ele tem que arrepender e ir ao Senhor com o seu pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a parte do homem. A cruz também cura enfermidades. Além de perdoar iniquidades, cura as enfermidades. E quando adoecemos, não vamos à cruz? Não vamos orar? Senhor, cura-me. Senhor, derrama o bálsamo da cura sobre mim. A cruz leva as maldições, mas elas precisam ir para a cruz. Elas não são automáticas. A cruz não é automática, a graça não é automática. Ela tem que ser buscada. No caso das enfermidades, é tão óbvio isso. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos. Mas tinham que ir a Ele. Todos tinham que ir a Ele.
às vezes com sacrifício, às vezes abrindo o telhado, descendo com um leito, às vezes passando pela multidão, tocando nas vestes dele, às vezes gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres que eu te faça? O que você quer? Não é? Então, a minha busca vai tomar posse da graça que está ofertada. A graça ofertada para todo mundo, sim ou não? Sim. E todo mundo está salvo? Não. Não. É isso. E nem todos serão. Pastora, Né? eu vou trazer um exemplo prático aqui de algo para daqui a pouco quem está nos ouvindo entender melhor isso, tá? Vamos dizer, uma mulher, ela pratica o aborto. Ela se arrepende completamente deste ato, tá? Ela precisa passar por um processo de libertação? Sim, precisa. Precisa passar por um processo de libertação. O sangue derramado continua dentro dela. A palavra de Deus diz que Deus chega para Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Resposta de Deus: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. O sangue clamava diante de Deus, né? O processo é a confissão, que precisa vir além do arrependimento, e a oração para fechar as portas que foram abertas. Tudo que é ligado precisa ser desligado. Tudo, 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 tudo. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado de morte. O salário do pecado é a morte. Uhum. Mas a confissão é eficaz para tirar das mãos do inimigo a história. E tirando das mãos do inimigo, vai limpar gerações futuras também. Então, aquela confissão inicial da declaração de fé é o início do processo de santificação, é a salvação e o início. Entrar no lugar aonde pode haver todo o resto. Ok, aí. Você está no império das trevas. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a conversão é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Isso. Se você está no império das trevas, você não pode passar por libertação. Sim. Só quem está no reino da luz. Então, o primeiro passo é a conversão. Por isso que Jesus fala: aquele que está em mim, meu Pai limpa. Uhum. Eu vou ler. Eu quero que o ouvinte escute literalmente o texto. Aquele que está em mim, meu Pai limpa. E se não for limpo? Se não for, está em Cristo. Não está em Cristo? Aquele que está em mim, está em Cristo, não está? Sim. E se não for limpo? Se não for limpo, diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. O apanho e lança no fogo e queima. Como é esse lugar que tem fogo e queima? Inferno. Isso derruba outra conversa, que se estiver em Cristo, acabou, nunca mais vai para o inferno. Não é isso que está escrito aqui. Tá, então o crente em que ele Cristo. pode passar por libertação. Isso, tá, mas daí assim, ele é um crente confissional. Tem a vida congregacional, tudo certo, ele pode estar sob maldição e pode não ser salvo. Se ele entregou a vida para Jesus, efetivamente ele está salvo. Se ele não resolveu as maldições, ele está salvo e tem maldição. Isso aí, era onde eu queria chegar. E as maldições continuam por A gerações. vida abundante é condição também que a cruz nos oferece. Uhum. A cruz não te oferece só salvação, mas oferece vida abundante. Maravilha. As maldições, qual é o elenco de maldições na Bíblia? Tem chuva, tem bênção, tem maldição, tem seca, tem saúde, tem bênção, tem maldição, tem doença, tem saúde mental, tem bênção, tem loucura, tem maldição, tem recurso financeiro, tem bênção, tem miséria, tem maldição. Tudo isso é assunto da vida atual, não é vida eterna. Dinheiro, filho, chuva, nada disso importa na vida eterna, é céu ou inferno. Então, a vida abundante de ter plenitude de provisão, de alegria, de criar filho, tomar nos braços os filhos dos filhos. Vou dar o meu exemplo. Eu sepultei um filho com 12 horas de nascido. É bênção isso? Não, é maldição. É maldição. Foi aí que eu comecei a ficar ligada para saber por que meu filho morreu. Crente, meu marido crente, todo mundo na igreja. E Deus coloca a criança no ventre para fazer nascer e matar a criança? Não, tem alguma coisa errada. Não é? O que é o bíblico, a bênção? A bênção é que o homem de bem toma nos braços os filhos e até os filhos dos filhos, netos. Não é sepultar filho. A bênção é filho e neto sepultar pai e avô. Não é avô e pai sepultar neto. Isso é maldição. São sinais claros que não há uma vida abundante.
E toda vez que sinaliza que não tem uma vida abundante, tem uma maldição. E a maldição é uma palavra bíblica, né, pastora? Do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. As pessoas, elas mistificam demais isso, né? Preconceito. A palavra chama preconceito. O crente tem preconceito para tratar desse assunto. Eu não tenho maldição. Vai analisar a vida dele. Entendi. Vai analisar a vida da família dele, você vai ver os sinais claríssimos de que está precisando passar por libertação. Que são essas repetições de pecado familiar. Sim. E repetição de doenças, e repetição de bancarrotas, e repetição de tudo que vai acontecendo de ruim.com. A senhora falou ali sobre a questão do sangue lá, inicialmente, né, quando a Aline perguntou sobre o aborto e sobre o Caim, sobre os irmãos lá, o primeiro homicídio. Por que há necessariamente o derramamento de sangue em ritual, pactos e tudo mais? O sangue é vida, o sangue é uma moeda espiritual. Por isso que o sangue de Jesus compra povos de todas as raças, tribos e nações. Por isso que quem consulta trevas vai para a encruzilhada oferecer sangue de animais, porque o sangue é uma moeda espiritual, não é? E o sangue derramado no ventre de uma mulher é uma moeda espiritual. Enquanto ele estiver lá, aquilo lá é um ponto de contato com as trevas. Por que as cachoeiras, as encruzilhadas viram um ponto de contato com as trevas? Por causa do sangue derramado. E o sangue derramado dentro da mulher é um contato com as trevas, é um ponto de contato. E aí ela pode ter enfermidades de toda a natureza, a descendência dela da mesma forma, e esse espírito de morte mata o que eles quiserem. Mata casamento, mata tudo. Pastora, um aborto espontâneo é sinal de maldição? Não, maldição não é. Maldição não é pecado, é maldição, é herança espiritual. Não é ação da própria pessoa, mas é uma consequência geracional de ação de antepassados. Entendi. Homicídios na família, abortos na família, violência doméstica na família, maus tratos de escravos pode fazer com que abortos espontâneos aconteçam. Morte de filho no ventre. Tá. Então, uma pessoa assim, uma família, vou falar de um casal. Um casal foi de comum acordo cometer o aborto, praticar o aborto, né? E eu vi uma história uma vez do pastor Corte falando sobre isso, inclusive, em que houve uma situação em que um determinado casal de pastores, a igreja, ela ia até um determinado ponto da congregação e caía, caía. Até que no momento de confissão, a pastora confessou que havia feito um aborto. E isso acontece com muita frequência, pastora? Esse espírito de morte que é invocado no derramamento de sangue, ele mata qualquer coisa que ele quiser, uma roleta russa. Ele pode matar ministérios, ele pode matar relacionamentos, ele pode matar casamento, ele pode matar saúde, ele pode matar filho, ele pode matar negócio. Ele aborta qualquer projeto. O que ele quiser. Quando chega uma pessoa para você e fala assim, já tratamos gente assim, nenhum relacionamento meu dá certo. Começa bem, moça bonita, lá nos Estados Unidos, uma moça fazendo doutorado nos Estados Unidos, bonita fisicamente, bonita de alma, uma pessoa cristã. Pastora, nenhum relacionamento dá certo. Eu começo, vai que é uma beleza, 3 meses, 4 meses, no máximo, o namorado chega e fala, vamos repensar, vamos discutir a relação, e desaparece. E não consigo entender, pastora, o que acontece comigo. Aí, pergunta que eu faço para ela, você já fez aborto? Não, pastora, eu sou virgem, eu tenho vida com Deus desde de menina, não tenho relacionamento sexual. E seus pais não fizeram aborto? Porque isso é um sintoma, não é? De aborto. Tudo aborta, o relacionamento aborta, nada dá certo. Aí ela liga para os pais. Os pais estavam no Brasil, era um casal de médicos. E eles falaram, por que você está perguntando isso? Porque a pastora até me perguntou se vocês fizeram aborto. E eu disse para ela que vocês são médicos, são contra aborto. Eu falei que vocês são cristãos e apregam contra aborto. E a pastora Tânia ainda está aí nos Estados Unidos? Está. Eles pegaram um voo e foram para os Estados Unidos. Chegaram lá, na casa do pastor, sentamos todos para conversar. Eles confessaram para essa filha que antes da conversão, já eram médicos, e praticaram 5 abortos antes da conversão. E ela nunca podia imaginar que aqueles pais que hoje defendem a vida, no passado fossem pessoas que praticaram 5 abortos, né? Ela ficou num desespero quando aquilo foi trazido à luz. Eu falei, calma, agora tirou das trevas e trouxe para a luz. Por isso que eu falo que a confissão tira do império das trevas e traz para o reino da luz.
Não demorou, apareceu uma pessoa, essa moça está casada. Que maravilha. Toda a história, né? Pastora, nas 4 gerações, né, que o texto de Êxodo vai nos falar, aonde a maldição alcança, né, isso pode ser interrompido já na primeira, se houver confissão e arrependimento? Sim, sim, sim. Se eu carrego comigo uma herança espiritual maligna que vem dos antepassados, realmente sangue, por exemplo. Quando eu entendo isso, confesso, e se os meus antepassados já morreram ou se converteram, não estão praticando mais nada disso, rompe em mim. Mas se eu tenho um filho que já é adulto, que já está pecando, ele precisa se arrepender dos pecados dele. Sim. Uma coisa é a herança que ele recebeu, outra coisa é o que ele está construindo com a sua própria história. Não é? Ele pode findar a maldição nele. Se forem todos crianças, acabou ali, terminou ali. Mas se ele já está praticando, ele começa uma nova história de maldição. Da mesma forma, as 1000 gerações do justo também pode ser interrompido. Pergunta agora sim, aqui. por favor. Se a idolatria dos antepassados podem trazer esterilidade no casamento de um casal que é cristão? Pode. Da noite de hoje, eu já desafio você a assistir no YouTube, porque esse evento está sendo publicado, né, pastora? Vai ser publicado no meu canal também, esse Rompendo com as Maldições. Hoje à noite eu vou falar exatamente sobre os sintomas da maldição, né? Eu falei ontem, anteontem, um dos sintomas da maldição da idolatria é morte de casamento, é morte de filho no ventre, é morte de filho recém-nascido, é esterilidade. Tudo isso é resultado da idolatria. Por quê? Porque está escrito, na carta de Oséias está escrito. É uma palavra de Deus. É uma condenação dada por Deus. Por quê? Porque a idolatria é adoração a mortos. A idolatria é adoração a quem já morreu. Todos os que são considerados os santos da idolatria estão mortos. Nenhum deles está vivo. Só tem um que ressuscitou, é Jesus Cristo. Ninguém mais. Então, a adoração a mortos vai trazer essa consequência espiritual. Tem uma questão, pastora Tânia, com relação às crianças. Sim. Muitas vezes nós recebemos pedido dos pais para orar pelas crianças. Por exemplo, uma situação de um menino de 13 anos que abusou, né? Ou de um menino de 8 anos. Eles primos. Então, essa questão, por exemplo, da criança já está nessa situação. Qual a orientação a fazer quando as crianças já demonstram todos esses, eu não posso dizer todas essas maldições ou sintomas? Ou até, às vezes, crianças com menos idade. Bom, 13 anos não é mais criança, né? Já é um adolescente, já tem convencimento de tudo, já sabe tudo, já fez escolhas. Para tratar desse caso, primeiro tem que esse menino se arrepender, para depois tratar desse menino. Mas, com certeza, a promiscuidade sexual de famílias trazem a precocidade sexual das crianças, trazem a exacerbação da lascívia. Quando você vê, por exemplo, na internet, as notícias de que uma menina de 10 anos engravidou, né? E teve que fazer aborto e toda a discussão nacional, e ela estava com 9 anos e pouco quando engravidou, ninguém pergunta, fica aquela discussão OAB, CNBB e todas as instituições não governamentais que têm voz aí no país, ninguém pergunta por que essa menina engravidou com 8 anos. Por que ela engravidou com 8 anos? Você vai encontrar resposta nas páginas de medicina e saúde, de revistas semanais. Por que ela engravidou? Porque ela está exposta exageradamente às imagens de televisão que trazem a lascívia para o coraçãozinho dela. Sexualização prematura. Aí a libido exacerbada faz com que a menarca, a primeira menstruação, aconteça. Quando ela devia ser inocente, não devia nem estar menstruando, ela já está menstruando e daí engravida. Então, junta os dois fatores. Junta a exposição exagerada das crianças, aquilo que vai trazer o desenvolvimento da sua libido, porque a mamãe foi trabalhar, deixou a criança com a babá, e a babá larga a criança na frente da televisão, enquanto fica sossegada, ou deixa o celular na mão, fazendo aquilo que quer,
e essa criança começa a ver Big Brother, e começa a ver outras coisas mais, né? E com isso ainda tem a herança maldita, a família, Sim. que tem todo um histórico de promiscuidade. E junta as duas coisas. E às vezes ainda foi bastarda, foi gerado na bastardia. Aí você junta 3 fatores. Pronto, aí é um coquetel molotov na mão do diabo. Porque nesse caso a criança também, nesse caso da família disfuncional, a criança já nasce sob maldição, É né? verdade. E aí, então, uma criança, a partir de que momento, a gente pode, sei lá, pensar sobre isso, a partir de que momento uma criança efetivamente comete um pecado? Eu acredito que a gente vai avaliar caso a caso, mas a infância diz que é até 6 anos de idade. O tempo da inocência é até 6 anos de idade. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso como infância. Os costumes judaicos reconhecem isso. Mas tem criança que é protegida pelos pais e fica inocente mais tempo. Sim. Né? É a forma de criação da criança. Quando ela perde essa inocência, ela começa a ter responsabilidade. A estutícia mora no coração da criança, a Bíblia diz, né? É porque a gente vê crianças, às vezes, que ela já tem maledicência já desde os 2, 3 anos de Agora, idade. você pegar uma criança de 3 anos tocando nas partes genitais de uma pessoa, isso não é normal, né? Quando fomos chamados para acudir uma situação dessa, eu disse, uma criança de 3 anos é inocente, então não é ela que atraiu esse mal, são os pais, vamos conversar. Aí chama os pais para conversar. Foi muito fácil identificar. Os pais estavam achando o casamento meio morno, porque já tinha um de 7 anos, agora um de 3, e resolveram esquentar o casamento com pornografia na internet, o casal. Né? Esquentar o casamento visitando sites pornográficos. E esquentaram de tal maneira que Satanás entrou na casa deles. E eu ainda terminei dizendo, vocês vão esquentar tanto até terminar no fogo do inferno. Porque são práticas mundanas que não servem para o cristão. Não serve. Bendito o leito do matrimônio sem mácula. Por que o crente precisa visualizar aquilo que é pornografia? Por que o crente precisa usar objetos para animar a vida sexual dele? As crianças vão sofrer consequências disso. E toda vez que uma criança aparece com sinais de sexualidade precoce, pode cuidar dos pais, porque está neles a fonte. Sem sombra de dúvidas. Pastora, a gente não quer alongar muito aqui na nossa programação, é porque a senhora agora, 19 horas, começa o culto, e a senhora também precisa tomar um café. Dar uma folga para a garganta. Mas é uma coisa que a gente observa muito nas suas ministrações, é a calma como a senhora ministra. Sem malabares, sem pirofagia. Né? É linear. Eu não sei dizer para você o que é isso, mas eu creio que é uma unção de Deus mesmo na minha vida, né? Não é o grito que vai convencer ninguém, é a palavra. Sim. Não é o grito, é você trazer à luz o que está aqui. É isso que vai convencer as pessoas. Não é malabarismo, não é reteté, nada disso convence ninguém. Uma última pergunta. Sobre a questão do mundo espiritual. Deixa eu só completar uma coisa. Eu fui ministrar em Belo Horizonte, pastor Sóstenes, está até no meu Instagram. Pastor Sóstenes falando isso, Sóstenes Mendes, falando isso no altar. Ele fala que na minha voz tem uma unção. Tem unção na minha voz. E eu creio que tem. Também creio. Crianças gostam de ouvir. Crianças. Tem uma mulher que mora na Noruega, ela me manda mensagem, o filhinho dela tem 2 anos, não fala português. Mas ela fala, quando eu coloco o vídeo da senhora para eu ouvir, ele para tudo. Ele fica quietinho do meu lado, escutando a sua voz. Então eu acho que tem uma coisa diferente. Isso, o Senhor botou serotonina na sua voz. Pastora, a palavra nos fala sobre a armadura de Deus. Sim. Né? E isso eu acho que a gente precisa resgatar um pouco. Porque como que o mundo espiritual nos vê com a armadura de Deus e sem a armadura de Deus? A gente fica mais suscetível a ataques. Como é que a senhora vê isso? A diferença entre retaliação e colisão é muito importante ser entendida. No confronto de reinos, pode haver retaliação e pode haver colisão. Retaliação, o inimigo vem contra você
e te toca. E você tem perdas, tem doenças, né? Ele consegue fazer um estrago na sua vida. Na retaliação. Na colisão, não. Só teve uma batida de frente e quem saiu machucado foi ele, e não você. Eu costumo dizer que na colisão é como quando você vai faxinar uma casa, uma mulher. Chega no fim do dia, ela está toda dolorida, cansada, mas dormiu, acordou inteirinha. Uma boa noite de sono, está inteira. Na retaliação, ela estaria machucada, ferida, doente, né? Eu falo que é como a batida de uma Scania, carregada com um bloco de mármore e um Fusca, num cruzamento. A Scania está só com uma manchinha na lataria, e o Fusca tem perda total, né? Quando você tem as armaduras, você não sofre retaliação, você só tem a colisão. Agora eu preciso dizer para você algo. Muitas pessoas tratam misticamente a história das armaduras. Quando a Rebeca Brau veio ao Brasil, eu fiquei junto com ela. A igreja que a trouxe foi uma igreja de Belo Horizonte, a Igreja Batista da Floresta. Eu peguei a Rebeca Brau no aeroporto, eu fiquei junto com ela no hotel, eu acompanhei ela. E ela tinha acabado de escrever o livro Ele Veio para Libertar os Cativos. E naquele livro ela trata misticamente as armaduras de Deus. Sim. Ela fala que ela sentava de manhã, porque ela estava libertando uma satanista, que ela sentava de manhã no sofá da sala e fazia oração, pondo a mão na cabeça, dizendo: eu ponho em mim o capacete de salvação, eu me visto com a couraça da justiça, eu me cinjo com o cinturão da verdade, pego a espada do Espírito, o escudo da fé, calço os calçados preparatórios do Evangelho da Paz. E tem algumas pessoas que fazem isso marchando no púlpito. Eu ponho em mim a armadura, né? Isso não funciona. Não é mística, oração mística, é uma posição em Cristo. Maravilha. Capacete da salvação, não se meta em libertação se você não for salvo. Não se meta. Se você ainda não saiu do império das trevas e ainda não chegou no reino da luz por inteiro, não dê tiro nas trevas, você vai dar tiro no pé. Não é? Couraça da justiça. Justiça na Bíblia não é julgamento. Justiça na Bíblia é uma retidão, alinhamento com os princípios de Deus e com a vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus vai ser batizado, João Batista fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Sim. Ele fala: deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. Ou seja, o que meu pai me mandou fazer é a vontade do Pai. Ele é o exemplo de fazer aquilo que o Pai quer. Então, estar em justiça, estar alinhado com o propósito de Deus, com as leis de Deus, com os planos de Deus, com os preceitos de Deus. Não é sair julgando ninguém, não é? Se você não está em obediência, está em desonra aos pais, por exemplo, que é um mandamento tão importante que foi lá para os 10 mandamentos. Como você vai se meter em libertação? Você tem uma brecha, você tem uma porta aberta na sua vida, né? Couraça da justiça é isso. Essa justiça te protege. Cinturão da verdade. Jesus é a verdade. A verdade não é um estilo de vida, a verdade é uma pessoa. Uhum. Ele tem que estar em você, vocês têm que estar nele, você e ele tem que ser um. Maravilha. Né? Então é isso aí. Não é uma mística vestidura, é uma posição em Cristo. Calçados preparatórios do Evangelho da Paz, que é a última parte da armadura. Gente, crente que vive brigando, gente que vive em contenda, não vai se meter em libertação. Se escuta crente falar: eu dou uma boiada, dou um boi para não entrar no abrigo, eu dou uma boiada para não sair. É verdade. Para com isso, seu Jesus é o príncipe da paz, veio para reconciliar todas as coisas com o Pai, manso e suave. Como é que você pode se meter a falar o nome dele vivendo em contenda com os outros? Esse dia desse eu ouvi uma frase: eu sou assim, minha mãe era pior. Ou seja, está carregando maldição e está louvando ainda, né? Está adorando a maldição. Não está adorando a Deus, está adorando a maldição. É verdade. Pastora Tânia, a gente ficou muito feliz que a senhora aceitou estar aqui conosco. Deixa eu aproveitar e dar uma ponta nessa conversa. Existe um estudo sobre temperamento. É sanguíneo, colérico, fleumático. Aí tem gente que justifica o comportamento no temperamento. Isso. Sim. Presta atenção, o seu temperamento tem que passar pelo controle do Espírito Santo e você tem que ter domínio próprio. E se o teu temperamento não se converter ao Senhor, você continua colérico, continua sanguíneo, tem alguma coisa errada. Eita! Muito bom, um cachorro muito bom. morto revidar o chute? É. Ele fala: sou sanguíneo, vou te morder. Não tem, né? Então, larga a mão. Temperamento, morreu.
Jesus vai ressuscitar um homem manso, outra pessoa. Glória a Deus. Amém, pastor? Vamos convidar aqui para o Silk. Sim, sim. Próximo Silk. O Pois pessoal é. estava falando aqui, os irmãos falando aqui sobre o Silk. Pois inclusive. é, deixa eu falar das minhas redes sociais. Meu nome é Tânia Tereza, com Z. Se você colocar no Google Tânia Tereza com Z, você vai achar tudo a meu respeito, tudo. Eu tenho um canal oficial do YouTube que tem mais de 600 vídeos, tudo sobre ensino de cura e libertação. Eu tenho um grupo no Telegram de ovelhinhas, ovelhinhas da pastora Tânia Tereza. É uma igreja online onde toda noite eu oro nesse grupo do Telegram. Se você for no Instagram, você vai encontrar o link para ir para o Telegram. Eu tenho, e tem culto todo domingo online também, um culto à tarde, onde eu prego para esse grupo de ovelhas. Se você for para o Instagram, você vai saber toda a minha agenda, está tudo lá. Onde eu estou e onde eu vou. E eu tenho Spotify, e eu tenho TikTok, eu sou moderna, eu sou uma velha high-tech. É, no TikTok, que legal, que legal. E no site, no meu site, pastorataniatereza.com, tem toda a programação de cursos. Você vai no meu site, clica em cursos, seminários, você vai ver. Está tudo lá. Tem curso online, tem cursos presenciais. E o Silk presencial é o carro-chefe de todos os cursos. São 4, 5 dias imerso num lugar, aprendendo com profundidade temas de cura e libertação. E o Silk já está, vai ter a edição de número 108 agora, em Joinville, mês de setembro. Pra você ter uma ideia o quanto o Silk é procurado, a edição vai começar 22 de setembro. Já estão acabando as vagas. Meu Deus. É. Falta mais que um mês e as vagas já estão indo embora. Daqui a pouco o povo começa a chorar. Quando será a próxima edição em Joinville? Em dezembro. Este mês, semana que vem, estaremos indo para os Estados Unidos. Haverá um segundo Silk em Orlando. Em novembro, eu estava fazendo agora mesmo a divulgação, Silk em Portugal. Temos em Brasília em outubro. Então, setembro, Joinville. Agosto, Estados Unidos, setembro, Joinville, outubro, São Paulo, interior de São Paulo e Brasília. Eu vou ter 2 em setembro, em outubro. Novembro, Portugal e dezembro, Joinville de novo. E nós vamos sonhar com o Silk em Rio Grande do Sul. Amém. Né? Amém. Vamos sonhar que Deus abre uma porta para ter por aqui. A senhora tem vindo aqui no mínimo uma vez por ano, né? No mínimo tem acontecido isso. Pastora Nádia, muito obrigado novamente por ter estado conosco. É uma alegria sentar aqui, né, para ouvir a pastora Tânia e também para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas, né, que tantas pessoas têm. Pastora Tânia, muito obrigada. Muito obrigada. Amanhã nós vamos dar uma passeada por aí, né? Uma passeada diferente, né? Eu já estou reservando o meu coração para as emoções, porque eu já sei que serão muitas, né, pastora? Nós vivemos mais de 3 meses, né, essa tragédia climática aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um dos momentos mais difíceis, a pastora Tânia Tereza estava ali para nos auxiliar, para nos dar sempre uma palavra, para nos orientar sobre o mundo espiritual e também para nos ajudar de todas as formas. Muitas famílias foram alcançadas através da pastora Tânia Tereza, seu ministério, seus amigos, suas ovelhas, enfim. Foi algo assim, muito especial para todos nós. E é dessa forma que nós terminamos aqui agradecendo profundamente a senhora por tudo isso e sabemos que a recompensa ela vem dos céus. Amém. Amém. Eu amo o grande Rio Grande. Amém. O seminário, ou melhor, a conferência que está acontecendo aqui na AME nesses dias, logo mais também estará disponível no canal da pastora Tânia, aí nas redes sociais, todo mundo vai saber o que aconteceu aqui, não é mesmo, Aline? Exato. Eu queria dar um depoimento pessoal aqui, tá? Faça isso. Eu tenho uma filha de 8 anos, pastora, e toda vez que eu li e escuto, e antes aqui, nesse tempo de mesa, eu cheguei a me emocionar, porque eu sinto na sua voz a grandeza de uma mãe que transmite conhecimento pelo coração. E isso afeta toda a minha família e chega na minha filha, porque ela não perdeu nenhum dia aqui.
Não, ela esteve aqui escutando e levou para casa e falou para os avós do conhecimento que ela teve aqui. Então, olha a importância e esse cuidado, esse amor que a senhora transmite para nós. Ele é assim, eu chego a estar arrepiada agora. Quantos anos ela tem? 8 anos. Ela já entregou a vida para Jesus? Ainda não. Pois ela já pode entregar a vida para Jesus. Se ela tem compreensão das coisas, ela pode. A minha neta Gabriela tinha 8 anos quando entregou a vida para Jesus. Ela já pode. A minha nene também foi por aí. E ela teve a iniciativa, foi para frente no apelo, sozinha. Pastora, muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu peço que vocês deixa teu like aí, curte, né, espalha esse link, compartilha esse link, ele vai ficar gravado aí, né, mas mesmo assim nos ajude espalhando a palavra, inscreva-se no canal e ative aí as notificações para que você fique por dentro de toda a estrutura. Eu vou colocar esse podcast também no meu canal oficial do YouTube. Amém. Eu vou levá-lo bom. lá. Amém, muito obrigado. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Até mais. Paz. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.